Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago com mais uma videoaula. O tema de hoje é handball. Esse vídeo vai ser dividido em alguns outros vídeos, tá? Primeiramente eu vou falar sobre história, depois eu entro nas regras e fundamentos do esporte, tá ok? Prosseguindo com a nossa aula de hoje, né, de um modo mais introdutório, o handball, né, o que data jogos que utilizam a mão para desempenhar uma atividade, uma brincadeira, tem registros, né, nós encontramos registros de tipo desses, algo parecido com o handball no livro de Homero, a Odisseia. Ele cita lá uma passagem de um esporte que utilizava, de uma atividade que utilizava as mãos, uma bola ou algo parecido com uma bola do tamanho de uma maçã, né? Muito similar ao que nós conhecemos hoje do objetivo do handball, de passar a bola para os atletas e de marcar pontuação, né? Depois, os romanos, né, historicamente já comentado esse sala, mas reforçando os romanos, quando eles invadiram a Grécia e pegaram tudo que era de bom e levaram para Roma, inclusive os jogos, também tem alguma coisa datada, escrita, manuscrita, falando, registrando sobre isso. Mas quando a gente fala em handball hoje moderno, ou uma proposta de handball, ele surgiu na Alemanha, tá? A formatação do que nós conhecemos hoje de handball. Bom, vamos lá, breve história. Os jogos utilizando a mão para controlar uma bola já eram praticados na antiguidade. Um esporte chamado urânia, praticado na Grécia com uma bola do tamanho de uma maçã. Então é um registro de uma gravura, né, falando de um esporte que utilizava as mãos, né, para controlar a bola, né, e uma bola, algo semelhante, similar a uma bola, que era utilizada dentro do jogo da Urânia, o jogo Urânia. Os romanos, né, segundo Galeno, que também um escritor da pós-Cristo, né, ele datou e preencheu lá que em Roma era praticado um jogo com as mãos chamado Raspartum, né? Mesmo durante a Idade Média, eram jogos com bolas praticados como lazer de rapazes e moças. Já na França, Rabelais citava algo similar ao Raspartum também. Bom, em meados do século passado, né, na verdade no século anterior, né, em 1848, o professor dinamarquês Roger Nielsen criou o Instituto de Ordrup, um jogo chamado Handball, determinando suas regras. Na mesma época, os tchecos conheciam um jogo semelhante, eles praticavam algo semelhante denominado Razena. Também falava-se em algo similar na Irlanda, mas aqui na América do Sul, lá no Uruguai, o professor Alberto Valeta, da ACM, né, uruguaia, ele criou o El Balão, algo também muito similar, muito próximo ao handball. Todavia, o handball como se joga hoje foi introduzido na última década, né, do século passado na Alemanha como Handball. Já o handball moderno, né, o handball assim, com sua formatação mais específica, foi denominado por Karl Schellens em 1919. Ele observou, né, o handball, observou o El Balão, ele pegou e observou também o próprio futebol, né, soccer, e aí ele começou a moldar o que nós conhecemos hoje de handball, né, que é o handball primeiramente de campo, depois passou para o handball indoor. Então o handball de campo ele ganhou notoriedade, né, após a Primeira Guerra Mundial, né, no início do século passado, e essa notoriedade transformou ele em esporte coletivo oficial da Alemanha. Essas partidas internacionais, né, uma das primeiras foi em 1925 contra a equipe austríaca, né, para selar um pouco da paz, porque a Primeira Guerra Mundial foi um evento que ocorreu entre a Alemanha e a Áustria. E durante os Jogos Olímpicos de 1928 na Holanda, em Amsterdã, 11 países fundaram a
Associação Internacional de Handebol Amador. E aí começaram a formatá-lo e apresentá-lo novas regras até o ano de 1936, quando padronizaram. Um pouco antes de 1936, em 1933, a Alemanha ela sugeriu a inclusão como esporte olímpico, né, o handebol de campo. Ele era jogado em áreas livres, com equipes de 11 jogadores, semelhante ao futebol, né? Quando a modalidade ela se popularizou para o restante da Europa, foram propostas modificações significativas, prioritariamente naqueles países que ficavam mais ao norte do continente europeu, por conta das condições climáticas severas. A principal proposta incluía a disputa em quadras cobertas e a redução do número de jogadores. As duas versões, tanto de quadra como de campo ao ar livre, conviveram com igual popularidade até os fins dos anos 60. Em 1965, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, aprovou a disputa do handebol de quadra, que foi novamente apresentado pelos alemães e faria parte do cronograma olímpico dos esportes disputados na Olimpíada de Munique em 1972, na modalidade masculina. Já a disputa feminina foi incluída 4 anos depois, em Montreal, no Canadá. O jogo ele era praticado, o handebol de campo, ele era praticado no campo do futebol, com as dimensões máximas de 90 a 110 de comprimento, entre 55 e 65 de largura. A área do gol era um raio, de 13 metros, distantes do gol, O gol ele tinha uma largura de 7,72 por uma altura de 2,44. 7,32 de largura por 2,44 de altura, era o mesmo utilizado para o futebol. A bola é a mesma da versão em quadra, disputado pelos 11 jogadores. Hoje em dia, ele perdeu quase muito baixo ou quase inexistente a prática do handebol de campo. Hoje o que popularizou mesmo é o handebol de quadra. E atualmente o handebol no Brasil ele está em ascensão. Ele é um esporte escolar, ele é um esporte que é bem praticado nas escolas, E nessa relação dessa última década, nós estamos vivendo essa década de 2010 até 2020, o handebol teve um salto significativo, com a Olimpíada no Brasil, com a preparação das equipes olímpicas, com o investimento do esporte dentro das escolas, Então, o ápice foi a conquista do Campeonato Mundial pela seleção feminina de handebol, o número de praticantes também, de preparatórios, dentro das escolas é muito bacana. Então é isso, pessoal. Essa é a parte histórica. No segundo vídeo, a gente vai estar falando sobre as regras, os objetivos, os fundamentos do handebol. Um abraço a todos, até mais.